Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a demissão do técnico Roger Machado. Roger que foi demitido do São Paulo após ser eliminado da Copa do Brasil para o Juventude. Então, vamos lá, vamos começar com o vídeo. Ontem o São Paulo foi até Caxias do Sul enfrentar o Juventude lá no Alfredo Jaconi, um estádio muito difícil. É, Justamente ali também, apesar tem a altura, né, que o Caxias do Sul é uma cidade na média das cidades brasileiras mais alta do que o normal. O frio, né, no Rio Grande do Sul, principalmente agora que a gente está no outono, para chegar no inverno já está ficando mais frio. Então também é algo que conta a favor do time da casa e contra quem sempre joga fora, né? E aí também no decorrer do jogo o São Paulo ali acabou tendo um jogador expulso e um jogador lesionado. O Luciano se lesiona no fim do primeiro tempo. Entra o Ferreira. Ferreira, em 30 segundos, é expulso. E isso complica ainda mais a situação do São Paulo, que já era complicada, né? Então, no segundo tempo, o Juventude, obviamente, vai para cima, faz ali os 3 gols que garantem a classificação. São Paulo até diminui, e naquele momento que o São Paulo diminui, o jogo seria levado para os pênaltis, mas o Juventude, no final do jogo, no último lance, faz o terceiro gol e acaba ali decretando a eliminação do São Paulo, e também isso, né, acabou ali decretando a demissão do técnico Roger Machado, que deixa o São Paulo após 17 partidas, foram 61 dias de trabalho do Roger Machado, e nessas 17 partidas ele teve ali 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de 49% sobre o comando do São Paulo. E foi essa a passagem do Roger Machado, e eu queria dizer aqui que eu avisei, infelizmente, que o Roger Machado ele tem uma data de validade. É um treinador assim que geralmente os times quando eles chegam começa bem e em um determinado período começa tudo em mal, o Roger não se perde e o trabalho vai por água abaixo. E, infelizmente, no São Paulo, esse período chegou mais cedo do que o torcedor esperava, do que até mesmo a própria diretoria esperava, né? Porque eles esperavam que o Roger fosse, né, alguém para seguir o trabalho, para fazer um trabalho até que melhor, porque eles queriam, porque o discurso foi: nós contratamos o Roger porque é um treinador vencedor. Esse foi o discurso adotado pela diretoria, na verdade, pelo Rui Costa, quando o Roger chega ao São Paulo. E aí 2 meses depois, exatamente 2 meses e um dia depois da contratação do Roger, ele acaba sendo demitido ali do São Paulo. E justamente na semana em que o presidente do São Paulo disse que o clube não tem dinheiro. Na segunda-feira, depois, né, do jogo contra o Corinthians, depois da derrota que o São Paulo perde de 3-2 para o Corinthians. Aliás, né, um resultado que, se a gente for ver cru, né? Se o cara não viu o jogo, pensou, pô, foi um jogo disputado, 3-2. Mas não foi. O Corinthians dominou o jogo todo, o São Paulo não conseguia jogar e acabou sendo 3-2, que é o Corinthians, para falar a verdade, entregou 2 gols para o São Paulo, né? Não foi muito por mérito do São Paulo, mas foi, né, ali da defesa do Corinthians estar desatenta nos 2 lances que ocasionaram os gols do São Paulo. Mas, enfim, vazou o áudio do presidente Macis dizendo, né, a um conselheiro que não iria demitir porque não tinha dinheiro. E na quarta-feira, ontem, né, 2 dias depois, após esse áudio ter vazado, o clube milagrosamente tem dinheiro e paga ali a multa do Roger, que não é uma multa, não é uma multa pequena, ali cerca de 2 milhões de reais é a multa do Roger, né, dessa demissão. Então agora o São Paulo procura aí um novo treinador no mercado. Estamos falando muito o nome do Dorival Júnior, o último treinador ali que trouxe um título grande para o São Paulo, o último treinador que, né, fez o São Paulo brigar por alguma coisa grande. É, Tudo bem, estão falando que para agora não serve porque o São Paulo não tem mata-mata, mas cara, a Sul-Americana tá aí. é, que ele é ruim de Campeonato Brasileiro. Ele é ruim porque focou em Libertadores, que focou em Copa do Brasil. Agora não tem Copa do Brasil para focar.
É só a Sul-Americana e o brasileiro até no restante do ano. Então, assim, acredito, se o Dorival vier, é um baita treinador. É, além do mais, né, da história que ele tem aqui no São Paulo, né, infelizmente ele recebeu o convite da CBF e convenhamos, qual treinador que não iria para a seleção naquele momento? Treinador ali que vinha ali de títulos com o Flamengo, que ganhou o título com o São Paulo, e qual treinador ali naquele momento, pensando, né, você sendo treinador, não iria aceitar a proposta da CBF para ser o treinador da seleção brasileira? Eu acredito que pouquíssimos treinadores rejeitariam ali essa possibilidade de ser o treinador da seleção brasileira, apesar, né, do momento que o Brasil vive, né? Ainda assim, né, a seleção brasileira é, por incrível que pareça, bem vista lá fora. A gente não sabe por quê ainda, né? Mas por incrível que pareça, a seleção brasileira ainda é bem vista e é o maior sonho de um treinador treinar a sua seleção. Então eu entendo por que que o Dorival saiu, né? E depois dele ter saído, não foi tão bem na seleção. Ele vem para o Corinthians e ganha ali a Copa do Brasil e a Supercopa pelo Corinthians. E foi demitido porque eu acho que, sinceramente, é, acho que os caras lá não estavam mais contentes com o Dorival, né? O Dorival ficou ali quase 2 meses sem ganhar uma partida no Corinthians. Então, assim, foi um fim bem melancólico para o Dorival mesmo, com a conquista da Copa do Brasil e com a conquista da Supercopa. As coisas acabaram ali desandando no meio de 2026. E 26. E também a torcida do Corinthians, quando o Dorival foi anunciado, esperava muito mais do Dorival, esperava que o Dorival fosse tirar muito mais desse time, mas acabou não acontecendo. Então, vamos ver aí o que é que vai desenrolar dessa história. É, se o Dorival vai ter ali a sua terceira passagem no comando do São Paulo, ou se o São Paulo vai atrás de outro treinador. Estão falando no nome do Juan Pablo Vojvoda, que teve uma ótima passagem pelo Fortaleza, durou muito tempo lá. E também teve uma passagem ali pelo Santos bem mediana, mas sendo sincero, o cara estava treinando no Santos, é uma bomba que ele, por incrível, não que por incrível que pareça, mas hoje é uma bomba o Santos, querendo ou não, e né, não é um time assim com as ideais condições, não é um time com o ideal elenco para trabalhar. O São Paulo também não, mas eu enxergo que o elenco do São Paulo é melhor do que o do Santos para você ali montar o trabalho. E também o nome do Rogério Ceni, que ali o Rogério Ceni também, que viria para sua terceira passagem, caso for contratado novamente, mas eu acredito que não, porque mesmo com os resultados que não são tão satisfatórios assim para o Bahia, principalmente pelo quanto que o Bahia gastou de dinheiro nesses últimos anos, nas janelas, em jogadores, para montar um elenco competitivo, para brigar por título, ainda assim acredito que o Rogério Ceni tenha o respaldo ali do Bahia e continue sendo treinador do Bahia, pelo menos até o fim desse ano. Então vamos ver o que é que vai desenrolar ali, quem que o São Paulo vai trazer como seu novo treinador de futebol, para que eu espero que seja um treinador que fique até o final do ano, né, que não saia em 2 meses, assim que nem o Roger Machado saiu. E não quis falar, né? O Roger Machado ali, o jogo contra o Cruzeiro é o único jogo ali que a gente pode tirar de bom da passagem do Roger Machado, porque os dois primeiros jogos ainda ali estava o trabalho do Crespo, ele implementou ainda as ideias do Crespo, e aí depois, no jogo contra o Palmeiras, ele começou a implementar as suas próprias ideias e o time foi de mal a pior. O time que estacionou no Campeonato Brasileiro, antes tava ali em cima, isolado, agora não tá mais. Outros times chegaram, já passaram, o Flamengo já passou, o Fluminense já passou, o próprio Bahia do Rogério Ceni tá ali naquela região também. Então, não, o São Paulo caiu muito no Campeonato Brasileiro. E as vitórias do São Paulo no comando do Roger pelo Campeonato Brasileiro não foram satisfatórias e nem pela Sul-Americana também, porque foi um jogo muito ruim contra o Boston River no Uruguai, um jogo que foi dominado pelo O'Higgins aqui no Morumbi e um jogo também ruim lá contra o Milionários na Colômbia. Agora, o treinador que assumir o São Paulo vai ter o Campeonato Brasileiro e as duas últimas rodadas da Sul-Americana ali para jogar pelo São Paulo e espero ali que o próximo treinador, independente de quem seja, que seja Dorival, que seja Ceni, que seja Vojvoda ou que seja outro nome que pode surgir ali como interesse, né, como contratação do São Paulo, que venha fazer um ótimo trabalho no São Paulo, que venha ali
é, voltar os trilhos que o São Paulo estava antes da demissão do Crespo, que é a decisão mais injustificável que eu já vi em toda a minha vida, que eu acompanho futebol. Não dá para entender até hoje por que o Crespo foi demitido. E eles também não gostam de falar muito nesse assunto. Então, alguma coisa ali dentro aconteceu é, de muito grave para que eles não revelem o motivo da demissão. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O que é que vocês acharam da passagem do Roger Machado pelo São Paulo? Eu, infelizmente, achei que foi uma passagem bem ruim. O Roger acabou ali. Ele já chega numa pressão, ele chega pressionado para trabalhar, para já entregar resultado logo quando chega. Então, assim, foi péssimo pro Roger, foi péssimo pro São Paulo e foi péssimo até para a diretoria que trouxe o Roger, né? Que os caras conseguiram queimar ainda mais a imagem que já estava queimada antes, principalmente o Rui Costa. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, obviamente chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhuma notificação de qualquer vídeo que eu venha postar posteriormente. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou! Fui!